Boa tarde, Viamão, boa tarde a todas as pessoas que começam a sintonizar conosco nessa sexta-feira, dia 9/8, último mês praticamente de inverno, né? E logo aí já estamos entrando em outras estações. É um prazer tê-los conosco nessa noite, nessa live que tem feito aí os finais de tarde de sexta-feira. E a gente quer, antes de tudo, agradecer ao público que tem nos acompanhado, que tem participado, que tem curtido e que tem compartilhado o nosso trabalho. Como eu sempre falei, o objetivo do nosso trabalho é resgatar a história do nosso município, das regiões, dos bairros, das vilas, das organizações de nosso município, as pessoas que ajudaram a construir a história da cidade de Viamão, que por sinal este ano vai completar 279 anos, né? Uma cidade muito antiga que iniciou a sua trajetória em 1741, né? Junto com o início da construção da capela da nossa igreja tradicional do centro de Viamão, né? Igreja essa que veio para cá lá no início da ocupação das terras do estado do Rio Grande do Sul e também as terras aqui de Viamão, quando estavam sendo descobertas por águas, né? Através da Lagoa dos Patos, que estavam começando a adentrar aqui no território sulino e descobrir todos os campos do Rio Grande do Sul. E junto a isso começaram a vir para cá pessoas para fazer esta descoberta. E a gente hoje convidou aqui o André, além de ser tem tudo a ver com o tema que nós vamos abordar hoje, que é a história das religiões afrodescendentes, né? O André é meu amigo pessoal, morador da Santa Isabel, nos conhecemos aí há vários anos, né, André? Um cidadão, trabalhador, morador de Viamão e que cultua a religião afro. Então, para nós, André, é um prazer ter tu conosco aqui neste fim de tarde, sexta-feira, a qual nós iremos abordar aqui a história das religiões afro aqui em Viamão, mas também começar falando um pouco, né, dessa história, porque a religião afro tem tudo a ver com os negros, quando ela se iniciou, e é lógico que foi uma religião que foi ganhando espaço. Hoje não, né? Hoje várias etnias optam por a religião afro, né? Mas lá no início, né, o nome já diz, né, são conceitos religiosos, filosofias religiosas que vieram, algumas da África e outras se criaram aqui no Brasil e foram se distribuindo. As pessoas passaram aí se familiarizando, se identificando com essa proposta religiosa, porque para nós e para mim, de forma muito tranquila, todas as religiões com boas doutrinas, com bons princípios, levam com a boa fé, né, com as palavras do nosso Salvador, levam a Deus. Todas boas religiões levam a Deus. E é esse o nosso propósito. Mas o que nós queremos hoje? Né? É saber a história, saber um pouco mais, poder dividir com as pessoas da nossa cidade sobre a história das religiões afro. Vamos dar aí uma abordada lá no início, no século XVIII, XIX, XX, e nos dias de hoje, como está a religião aqui na cidade de Viamão. André, é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu. E vamos conversando um pouquinho, trocando algumas ideias, né? Eu vou começar te perguntando sobre isso, né? O que tu tem para dizer para nós sobre todo esse processo histórico da religião, a Umbanda e a Quimbanda são religiões que foram de origem brasileiras. Sim. E a nação é a religião de origem o tradicional batuque. Eu vulgo batuque porque o batuque vem, a palavra é advinda do toque dos tambores, né, dos atabaques, tambores e tal, então se identificou como batuque. É um nome que eu costumo dizer vulgo porque é um apelido, digamos, da nossa região, que chama-se nação dos orixás, né? Sim, então. Essa sim teve influência africana, que veio junto com os escravos e tal. Claro que nesse percurso e nessa adaptação aqui no estado e no Brasil, né, e também em outros países, por que não dizer assim, sofreu algumas adaptações, né, alterações. E na verdade adaptações porque assim, Alex, cada nação ela contém uma bagagem
de conhecimento, de princípios e até, por que não dizer, uns cultuam inquices, outros cultuam orixás e assim por diante. Então, com a vinda dos escravos e por não serem únicos de tribos únicas, eram de tribos distintas, então eles tiveram que, inclusive, entre si, por essa divisão que sofreram aqui durante o período escravagista, essa divisão que essas tribos sofreram, enfim, nos lugares onde houve a colonização, eles tiveram que adequar as culturas. Por exemplo, um negro que era cabinda teve que se adequar com um nagô, um outro que era jiji teve que se adequar com um que era de oió, enfim, e houve essas miscigenações desses princípios religiosos. Não, digamos que não foi uma perda, e sim um agregamento, né, de culturas que acabaram tornando essa adaptação possível e fazendo com que a religião persistisse, permanecesse até os dias de hoje. Quando tu falas em questão da iniciação da nossa religião, a nossa religião, por ela ser oriunda do povo escravo, do povo negro e tal, digamos que proletariado, um povo de mais baixa classe, mais baixa cultura e tal, nós já sofremos um problema no sentido de a aculturação das pessoas pouca, então muitos, até bem pouco tempo atrás, não é só no século XXI, bem pouco tempo atrás, muitas pessoas que eram analfabetos, né? E a nossa religião ela é uma religião hereditária, ou seja, ela é passada por hereditariedade, de pais para filhos, enfim, vem de gerações a gerações. Mas consta, assim, reza, que já existem registros desde o período da pré-história em relação à cultura, aos deuses. Não se pode dizer necessariamente que é o afro, mas aos deuses vinculado a sacrifícios, inclusive já o homem pré-histórico já fazia sacrifício aos deuses. Então já começam esses registros lá desde a pré-história de a crença no ser supremo, se faziam sacrifícios lá e tal. Então já se deduz que desde lá já havia o louvar ao sagrado, ao astral, enfim, com sacrifícios e tal. E doravante foi indo até que se chegou o período escravagista, onde o negro carregou vou falar mais vinculado à nossa América do Sul, né? Trouxe na sua bagagem, isso sem registros, se vieram sem documentos, inclusive com os seus nomes iorubás e tal. Então, como que iriam ter livros, registros? Não tinha documentação, não tinha fotos, registros e tal. Foram registrados aqui pelos senhores das fazendas, né, senhores indígenas. Então, o que acontece? Vieram com conhecimento intrínseco que receberam de pais, de seus ancestrais, que a nossa religião ela é muito voltada à ancestralidade. Isso foi assim durante um bom tempo, um bom período, né? Até que hoje em dia já mudou bastante. Hoje em dia, por nós mesmos, eu, além de pai de santo, como tu bem sabe, sou professor, sou uma pessoa que tem ensino superior, né? Então a gente já procura ter um embasamento, não é que a gente vai inventar, mas a gente já tem até uma didática diferente de passar isso adiante, de passar para os nossos filhos, passar para os nossos seguidores, de poder mostrar para as pessoas mais leigas, de repente, uma imagem da religião um pouquinho diferenciada, onde as pessoas não estão mais por ignorância, como numa antiguidade era associada quem é de batuque, ou é de candomblé, ou enfim, de religiões associadas ao culto afro, é bagaceiro, é marginal, é ignorante. Não, hoje nós temos pessoas que são advogados, médicos, temos pessoas que são militares, policiais, enfim, temos pessoas com um nível cultural e conhecimento para fazer distinção, né, e optam por seguir pelo que enxergam, pelo que veem, pelo que aprendem, pela desmistificação dessa coisa negra, dessa coisa negro, eu digo, é de culto, de base do povo negro, mas eu digo escura, que foi marginalizada pela sociedade. Então a religião hoje ela começa a se mostrar bonita, tanto que nós temos espaços nas mídias, como estamos tendo agora no virtual, mas nós temos as mídias televisivas, nos rádios, enfim, temos tido espaço nas câmeras municipais, nas dependências, inclusive tivemos em razão da PL, que foi há pouco tempo votada, né, contra a sacralização dos animais para os cultos afros,
e nós tivemos inclusive acesso ao Planalto, enfim. Hoje nós estamos conseguindo, temos a liberdade de poder estar trajado com as nossas paramentas, de podermos estarmos em espaços e ambientes públicos para fins de divulgação e para fins de explanação e também, por que não dizer, pelo orgulho que temos do que nós acreditamos e poder explanar isso a toda a coletividade. Certo. Só, o André também é formado em administração de empresa, né, André? Eu tenho 5 faculdades, na verdade. O André é um rapaz de 49 anos, falar a idade dele aí. 49. Cara novo, mas que um cara culto, estudado, né? Desde que nasceu, já nasceu na casa de religião da sua avó. Ele me colocava, ele está no livro Raízes, né? Dizer que para nós como é importante poder trazer essas informações para as pessoas conhecer melhor, porque o que o André coloca é muito verdadeiro. Eu mesmo, eu tenho 48 anos, quando eu era criança, a gente criava com essa ideia de ser uma religião do mal, marginalizada. A gente tinha medo, a gente era criança e tinha medo. Depois a gente foi crescendo, que a gente foi, graças a Deus, podendo estudar um pouco mais, né? E buscar informações e eu construí outras ideias. Então, a importância desse trabalho de hoje, poder trazer o André aqui, né, que é um cara que nasceu dentro da casa de religião, conhece bem, domina um pouco a história, para nós poder clarear um pouco para as pessoas de bem, as pessoas, os leigos, porque às vezes as pessoas têm boa vontade, mas não têm o conhecimento, e como o Bento colocou, e olha só, os campos de Viamão começaram a ser ocupados, né, em 1720, mais ou menos. Os campos de Viamão começaram a ser ocupados em 1710, 1720. Em 1740, morava nos campos de Viamão, que era muito maior que o nosso território de Viamão hoje. Morava em torno de 800 pessoas. Das 800, em torno de 45% eram negros. Na sua maioria, sim, escravos. Sim. Né? Se nós estamos falando aqui de 1720, vamos botar aí 300 anos atrás, né? 200 anos após o descobrimento do Brasil, né? Nós estamos para nós entender a importância dos portugueses que ocuparam essa área aqui, disputaram com os espanhóis, a importância dos casais açorianos, que a história fala, né? Sim. Que foram os casais em Porto Alegre, aqui em Viamão, através da Itapuã, mas a importância da etnia negra, né? Que vieram para cá, e muitos na época, quase todos escravos. É que a grande verdade é assim, ó, como tu bem disseste, em 1720 vieram muitos escravos e tal. Com certeza, pela repressão, pela questão da supremacia do catolicismo e tal, que na época era o catolicismo, se reprimia os cultos afros. Então, muitas coisas, além do que eu falei, que foram adaptadas das nações entre si, no sentido de se aglutinarem para poder sobreviver, né? Ainda teve a questão da imposição da igreja e das pessoas que, enfim, não aceitavam, não acreditavam, não aceitavam bem. Se tu me dissesses que na tua infância, que fazem 48 anos atrás, tu tinhas uma ideia equivocada por não conhecer, né, o segmento religioso, tu imagina isso há milênios, né? Então o que acontece? Com certeza, por vezes as pessoas não têm nem noção de que, por exemplo, quem gosta de um samba hoje, quem gosta de um pagode, quem gosta de um samba, isso é oriundo da cultura negra. Quem gosta de carnaval, isso é oriundo da cultura negra. Quem gosta, quem vai até Salvador e prova não só lá, temos em outros espaços, até inclusive na nossa Redenção, aqui no nosso Brick da Redenção, e em outros espaços em Porto Alegre a gente encontra, mas quem aprecia um acarajé, quem aprecia um vatapá, quem aprecia um caruru, enfim, são pratos da culinária africana, da culinária do povo negro, né? Então o que acontece? De uma certa forma, todas essas situações que eu estou elencando contribuíram
não só para a aviamão, o termo aqui em abordagem é aviamão, mas para a construção do nosso país, não é? Do estado do nosso país. Se um grande contingente, talvez não tão elencado, mas um grande contingente da população é africana. Hoje, desculpa, não podemos dizer mais africano porque com a miscigenação temos mamelucos, temos enfim, mas todos com uma mescla afro, né? E hoje, por exemplo, há uma estatística bem apurada de que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que possui a maior número de casas de matriz africana abertas, inclusive superando Bahia, que é o berço, é considerado o berço da religião no país, né? O estado do Rio Grande do Sul é o estado que possui o maior número de casas. Então o que acontece? Nesse período em que tu falaste, 1720, tinha muitos negros dentre essas pessoas e tal. Mas com a questão repressão, eles tinham que cultuar e desenvolver as suas crenças e tal de maneira em silêncio e por baixo dos panos, como se diz, né? Para não sofrerem qualquer tipo de represália. Eu mesmo posso te dizer que, como tu bem colocaste, que sou iniciado pela minha avó na questão religiosa na década de 70 e tal, e eu mesmo, naquele período, se era necessário, olha, não fazem tantos anos, né? Se tu for comparar no nível histórico, não fazem tantos anos, foi no século passado. Naquele período, havia necessidade de se retirar uma autorização policial registrada para que se pudesse desenvolver as atividades, uma festividade, para se poder tocar um tambor, etc, etc. E a minha avó fazia os eventos com policiais de guarida no portão, com horário, com isso, com aquela concessão. Eu mesmo, não vamos muito longe, eu mesmo, depois de casa aberta, não, digamos que não com aquela veemência que tinha antigamente, mas ainda havia necessidade de se fazer um registro e pedir autorização. Imagina, nós estamos abordando o tema que religião, e a nossa Constituição, ela defende o direito a livre culto. Todas as religiões têm liberdade de expressão, as pessoas de crença e fé e tal. E eu tô te falando de não, tipo, eu tenho casa aberta há 30 anos, e aí de eu ter que retirar uma licença para poder cultuar a minha fé. Não vamos longe, eu toquei uma obrigação há pouco tempo, em junho agora, em Novo Hamburgo, onde nós tivemos problemas sérios com a questão, porque lá uma cultura de imigração já dos países mais nórdicos, enfim. Então o que acontece? A repressão é perseguição religiosa. Perseguição religiosa ao ponto dos meus filhos, enfim, das pessoas me argumentarem que para desenvolverem algumas coisas em via pública, né, para ir fazer uma agrado, acender uma vela, fazer um clareamento, são ultrajados, enfim. Então, e não é tão longe daqui, são 4 cidades para lá, né? Então, o que eu digo é o seguinte, ainda sofremos essa repressão por outras religiões, por pessoas que desconhecem. Acho que o importante desse espaço, até comentei com o Alex antes de nós entrarmos ao vivo, que é muito bom assim, ó, não que eu queira pregar, não que eu queira profetizar alguma coisa, não. É desmistificar talvez uma pessoa que até tenha curiosidade, mas por ouvir e às vezes ter informações de fontes não tão fidedignas, né? Da gente mostrar que a nossa religião prega fé, prega amor, prega auxiliar ao próximo. Toda a sacralização, muitas pessoas são contra ao sacrifício de animais, mas a nossa sacralização, ela é uma troca de energias. Nós através daquela sacralização, nós ajudamos pessoas, erguemos pessoas com problemas de saúde ou para melhoria, enfim, para poder elaborar os seus fundamentos religiosos, mas também aquele sacrifício que foi feito, aquela ave, aquele animal, aquele 4 pés, aquele cabrito, enfim, que foi feito, ele vai servir numa sequência em alimentação para a população. Eu mesmo sou uma pessoa que depois de feitas as minhas festividades, as aves que foram sacralizadas, os 4 pés que foram sacralizados, eles são distribuídos para os vizinhos, para as pessoas, para os carentes. Eu chamo até minha casa, eu vou distribuir, e aquela carne alimenta pessoas, crianças que às vezes não têm acesso a uma alimentação digna. Mesmo o que sobra da minha obrigação, não é no sentido de sobrar, mas eu já arrecado
uma quantidade mais suntuosa para poder oferecer depois um alimento digno, um arroz, um feijão, para aquela pessoa menos afortunada, né? Então a religião, ela além de tudo, muitas casas hoje em dia fazem a campanha do agasalho, muitas casas hoje em dia saem para distribuir um café, um alimento, um pão para as pessoas que estão mais desabrigadas, que vivem nas ruas, não é? Passam nas UPAs, como aqui na 36, inclusive, tem um amigo meu, Jorge, vou até citar o nome, Jorge Mansur, que vem até ali, e outros tantos que vêm distribuir para as pessoas que estão ali na madrugada, com frio, um alimento. Então, a religião tem esse propósito também social. Não é só mais a questão, porque eu acho que é muito importante essa coisa da coletividade, estar voltado somente para os interesses próprios. Tu não está agregando. Eu não preciso que todos sejam adeptos, eu preciso que respeitem, mas também assim eu posso amanhã estar auxiliando uma pessoa que não é adepta da nossa religião, mas que de alguma forma nós possamos ajudar ou com o nosso sagrado ou com o auxílio das situações que os nossos seguidores possam alcançar. Certo. O que nós queremos aqui é fazer com que nós possamos compreender o conjunto das pessoas, é que nós temos que respeitar todos os segmentos. Eu acho que todos o princípio básico de somos tudo é livres, o respeito. O nosso país é um país livre, né? Tem várias religiões e aqui nós estaremos convidando todas as lideranças das mais diversas religiões para vir aqui contar a história da sua religião. E até que sugiro, sim, até que sugiro, já participei de situação nesse sentido, nesse foco, mas até que sugiro, assim como tu estás fazendo individualmente, cada segmento religioso, né? Eu te sugiro um dia fazer um debate, uma conversa entre todos os segmentos, porque de uma certa forma cada um com seu posicionamento e colocando e agregando. Eu acho que é importante que as pessoas tenham essa noção, e acho que assim como eu estou dizendo que a nossa religião é agregativa, que ela concilia com todos, que nós não temos dissabores ou achamos que o nosso é a única verdade, a nossa verdade é a única. Não, nós trocamos opiniões, aceitamos opiniões e estamos abertos, inclusive, não é debate, mas colocarmos assim numa mesa redonda, cada um com a sua filosofia, o seu segmento, isso é muito importante. Assim, hoje o primeiro convite, né, para introduzir esse assunto, e para que as pessoas possam conhecer melhor, né, as religiões, e hoje estamos tratando sobre religiões afro ou religiões que surgiram aqui, né, através da origem da religião afro, que é a nação, né, que é a que veio mesmo lá dos africanos, que lá através das suas tribos cultuavam, né, através da nação. Depois muitos vieram para o Brasil como escravos, foram obrigados aqui a se submeter às regras dos seus senhores, que estavam dominando e ocupando o território brasileiro e ocupando o território do Rio Grande do Sul, os grandes fazendeiros, os proprietários de engenhos, e tinham que ter a mão de obra, e nessa época no Brasil a mão de obra ela era escrava, e aqui em Viamão também era escrava. Então é importante que a gente saiba que, reforçando essa ideia, né, de que 800 pessoas que viviam aqui em Viamão em 1720, 1730, 45%, em torno de 350, 380, eram negros. Olha a importância da etnia negra na cidade de Viamão, né? Depois foi se mesclando como em todo o nosso país, como no mundo afora, né? E a importância da religião e o que passou por essas pessoas, né? De não poder, às vezes, expressar os seus costumes, a sua relação espiritual com Deus, que era através da sua organização, lá da sua história, da sua origem, da sua natureza humana, né? Porque nós vivemos num mundo inteiro onde mais diversas religiões têm a forma de chegar a Deus, né? E aí o povo africano que veio para cá como escravo foi tolhido por um período, e muitos foram aculturados a uma nova religião, foram obrigados a se tornar católicos porque não puderam mais seguir toda a sua cultura, a sua doutrina, diante daquilo que aprenderam lá na sua infância, né? Lá no seu país, junto com suas tribos, e depois foram deslocados para cá e separados uns dos outros. Então isso é muito difícil, mas a gente tem que entender isso para entender porque precisamos respeitar a todos os segmentos religiosos e conhecer. Por isso nós convidamos o André aqui. André, só vou pedir um minutinho para que a gente possa agradecer as pessoas que estão conosco, porque é importante que as pessoas nos auxiliem, participem e divulguem esse trabalho,
para que outras pessoas comecem a visualizar, compartilhar e trazer ideias para contribuir conosco, né? Então, está aqui a professora Ângela Ramos, Ana Paula Oliveira, Ana Paula Fraga, Luiz Machado, que estive visitando ele essa semana, está com problema de saúde, mas logo estará bem, a Fernanda Fontana, a Virgínia Fialli, que é a tia do nosso amigo aqui, nosso técnico, Luiz Machado mandando boa noite para nós, dizendo que esse tema é muito importante. O Eliseu Vargas, lá da 40, Núbia, muito bem, sempre com grandes temas, e esse é de suma importância. Delícia Vargas, sintonizada conosco e mandando boa noite para nós. O Eliseu também manda boa noite. Indianara, professora, se manifestando, mandando boa noite. Marcos Prestes, Helena Souza também mandando boa noite para nós. Beth Azevedo, boa noite, muito axé ao mano. Beth, novamente, deixa o que ela diz ali para nós. A Ângela Ramos, Marlene Goulart, tá baixo o som. A Ângela falou que temos que falar um pouquinho mais alto, tá? Helena Souza, sua benção, pai André. Marlene Goulart, boa noite, Alex. Marlene Goulart, Passo do Vigário. Estaremos em Passo do Vigário. Não me lembro se é sexta que vem ou na outra sexta, contando a história do Passo do Vigário. Então, fiquem ligados aí, pessoal, do Passo do Vigário, que nós estaremos em loco, iremos até lá para falar sobre a história daquela região. Jefferson Pereira, nosso amigo Jefferson lá da Martinica, também pai de santo, Jefferson Pereira, parabéns meus amigos, pai André, grande babalorixá da religião afro, deixa eu ver o que diz ali, Afro Gaúcha de Viamão. Afro Gaúcha de Viamão. Um abraço. O Jefferson foi convidado para estar conosco, mas ele está em compromisso fora de Viamão. Sim. Por isso que ele não pôde. Um grande amigo. Um grande amigo. Pessoa muito querida. A gente teve o prazer de se conhecer. Luiz Carlos, lá do Passo do Vigário, tá ali, ó. Vai ser na casa do Luiz Carlos. Fiquem ligados aí que em seguida nós já estamos agendados para estar lá no Passo do Vigário. Alex, temos a lei número 10.639 de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigação da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Infelizmente, pelo atual governo que nós temos, está sendo impetrado isso. A Ângela diz, ninguém foge da cultura. Carlinhos Meirelles, mandando parabéns. Vital Boscaí, meu pai, também está sintonizado. Maria Otília, muito esclarecedor. O princípio de tudo é o respeito. Toda religião que faz o bem ao próximo é bem-vinda. Muito obrigado pela manifestação de vocês. Logo em seguida a gente vai ler mais um grupo. E compartilhe, divulgue o nosso trabalho. E vamos seguir aqui para conversar um pouco mais com o André sobre... Tu ia nos dizer que eu te cortei para poder... Bom, acho que me fugiu agora. Mas assim, vou falar algumas coisas que não foram abordadas e acho que julgo interessante, até porque nós dentro da religião, cada babalorixá, babá quer dizer pai, Iá quer dizer mãe. Então babalorixá é um pai de orixá, é que faz orixá. Ialorixá é uma mãe de orixá, é uma mãe que faz orixá, né? Faz filhos, enfim. Então o que acontece? Nós temos as nossas nomenclaturas, temos os nossos orixás. Eu sou conhecido no meio religioso como André de Oxalá, certo? Tu várias vezes citaste a questão de Deus, enfim. Cada religião tem o seu ser supremo. Na nossa religião de matriz africana é o Olorum. O Olorum é o ser criador, é o dono de tudo, é o criador. É aquele onde tudo se originou, né? Claro que sob determinação dele, a execução foram dos demais orixás do nosso panteão, né? Mas o Olorum é o nosso ser supremo, é o nosso pai maior, é o nosso Deus, enfim. Assim como os indígenas têm Tupã, tem os budistas, enfim, nós temos o Olorum, que é o nosso regente maior, o nosso pai supremo. Tá? E voltando assim, eu vi ali um comentário sobre a questão do ensino afro nas escolas. Eu acho importante sim, não, na verdade não é um ensino, é eu tenho observado assim nas escolas que hoje não há mais aquela questão do ensino religioso. Hoje há um conhecimento e tal, e muitos professores adotam
pelos alunos, no seu corpo docente, de pesquisarem várias religiões e explanarem a respeito. Acho isso super válido, acho que o discernimento cada um vai fazer o seu, não é uma imposição, não é querer fazer uma doutrina, e sim, eu creio que o respeito começa nas bases. Se uma criança ela aprende que além do que ela conhece, além do que ela acredita, além do que ela frequenta, existem outras situações tão boas quanto, que tem uma fé, que tem um amor, etc. Ela pode não ser pactuante, mas ela vai respeitar. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Nós já batemos nessa tecla, mas então eu acho que para que tenhamos o respeito, ele tem que vir já desde a educação. A educação está diretamente vinculada com isso, porque é o momento que eu tenho uma orientação tipo, não vai aqui porque isso, que é do demônio, eu vou me criar, até que eu desmistifique aquilo, de repente eu nem vou ter tempo de me retratar. Então, quando eu tenho bases nesse sentido, eu poderei no futuro fazer os meus julgamentos, enfim, mas eu vou ter bases para isso, né? Então a educação é muito importante nesse sentido. E nós temos que saber reconhecer a importância dessa cultura da religião, porque quantas pessoas, eu mesmo, André, eu fui muito convidado, eu sou católico. Sim. Eu sou católico como muitos da minha geração, sim, né? Sim. Inclusive, eu estava falando em educação, e a Lei já colocou aqui sobre a lei, né? Quando nós estudamos na escola, no ensino fundamental, no nosso período, que é o teu mesmo, né? Falava ensino religioso, tinha a matéria religião, a matéria era história, matemática, ciência, geografia, religião, nós tínhamos a matéria religião. O que era a religião? Era a religião católica. Né? Na nossa época. Inclusive havia uma certa, digamos que não era, quase que uma imposição para que, inclusive, os alunos fizessem catequese, fizessem crisma e etc. Eu ouvi diversas... orientação. Exatamente. Eu ouvi diversas vezes, na década de 70, da minha professora de religião, que a minha religião, que é a religião de matriz afro, era coisa do demônio. Eu ouvi dela. Não foi uma questão assim inusitada, é uma questão inusitada, mas não é uma questão fictícia, é uma questão verídica. Quem sabe já era o que ela havia recebido. Exatamente, quem sabe ela hoje ela já teria uma outra ideia. Porque a gente acaba recebendo informações e vai reproduzindo, sem parar para conversar com pessoas que conhecem um pouco mais, para trocar ideias sobre o assunto, para entender. É que hoje, para tu teres uma ideia, assim, eu fui convidado para uma escola, não lembro bem, mas acho que é Alberto Pasqualini, no centro atrás da prefeitura de Alvorada, para explanar, na Semana de Consciência Negra, que é em novembro, eu fui convidado para explanar sobre a nossa religião, lá em outros lugares e tal, e acho que isso, inclusive aqui na paróquia da São Isabel, o pároco ali, o padre, enfim, me convidou para fazer um cerimonial na Semana da Cultura Negra, um cerimonial afro junto com a igreja e tal. Então acho que devagar, e algumas, bem a exemplo do nosso Papa, que este homem, para mim, é um exemplo de tudo, é uma pessoa que ele tem uma luz, ele tem um outro posicionamento, uma vertente diferenciada, e ele agrega, ele tanto a nível de segmentos religiosos, quanto ao posicionamento dele, inclusive quanto ao Estado Islâmico, enfim, uma série de outros posicionamentos que ele tem feito, quanto à questão das opções sexuais, dos transgêneros, e etc. Ele é uma pessoa que está vindo com uma nova filosofia, e essas novas filosofias, não é pregação, e sim abrir as mentes, orientar, expandir, isso é muito importante. Tanto, que eu acho assim, não basta eu querer ser notado diferentemente, eu também tenho que abrir e explanar com respeito. Eu acho que é dando que se recebe, é uma troca mútua, é uma via de mão dupla, vai e vem. Então eu acho que não é o que eu faço é o melhor, a gente vai agregando no caminhar, vai aprendendo, tudo são culturas, são orientações, e a gente aprende, a gente troca experiências, a gente soma. Eu acho que a grande verdade é essa, é somar, aprender a somar. Tão bonito seria de todos poderem dar as mãos em prol, eu acho que as turbulências que nós temos atravessado no mundo em geral, mas voltando ao nosso Brasil, à nossa Viamão, as dificuldades, crises financeiras, desemprego, fome, desabrigados, etc. Acredito que as religiões poderiam ter um papel muito importante, desde que agregadas, desde que unidas,
poderiam ter um papel, se cada um faz um pouquinho, mas se todos se juntassem, de repente essa representatividade poderia ser muito mais suntuosa e digamos assim, sanar ou pelo menos amenizar muitas coisas que eu acho que é a carência do ser humano, a carência do mundo é de caridade. E eu acho que as religiões estão aí para isso, caridade, ofertar caridade. Quando mais espaço nós tivermos para poder esclarecer as pessoas, tantas pessoas de qualquer idade, e também os jovens, né, sobre a importância de entender e respeitar todas as culturas, todos os comportamentos, porque muitas coisas que a gente faz vem da cultura africana. Quando tu falava que a culinária, a dança, o vestimento, muitas coisas, e a gente nem se dá de conta, mas se tu vai pesquisar isso, vem lá de nossos antepassados, lá das pessoas que vieram ou por livre, espontânea vontade, ou por imposição, que passaram a ocupar o território brasileiro, passaram a ocupar o território do Rio Grande do Sul e passaram a ocupar o território que hoje é o território de Viamão, e que nós temos que ter esse entendimento. E eu dizia aquela hora sobre a própria, mas claro, tudo vai evoluindo. Que bom que hoje, né, é o ensino de cultura religiosa nas escolas institucionais. Por quê? Porque lá o professor tem que abordar todas as religiões. Com certeza. Né? Ele tem que tentar, o papel dele não é puxar para uma ou para outra. E nem querer catequizar ninguém ou tornar alguém fiel ou seguidor de tal religião. Não, ele tem que dizer, olha, tem várias religiões, aqui está a origem delas, para que o estudante, o aluno, saia dali com mais clareza, com mais entendimento, para que ele depois procure ter um discernimento e poder. O que nós queremos é que, se as pessoas tiverem bons princípios, bons valores, ter a sua relação espiritual com Deus, se entender que deve estar vinculada a alguma entidade religiosa, beleza. Se entender que não, também se encontrar com Deus do seu jeito, beleza. Nós temos que respeitar todos. Se nós soubermos fazer isso, e se cada um compreender isso, a gente vai superar tanto sofrimento. Gente, é tanta gente sofrendo, é tanta gente à margem do sistema, que se nós... A margem da sociedade. Que só no nosso pensamento, só na nossa forma de perceber as coisas, de compreender as coisas, a gente mudar um pouco e, como tu fala, nos darmos mais as mãos, para podermos, que nem nós estamos aqui, né? Eu tenho respeito por ti muito grande. Tu pode não, a gente fala pouco, mas há muito tempo eu te conheço, quem sabe na época que eu trabalhava aqui na rede do Sul, né? Tu era nosso cliente, nós era dois piá na época. Na volta da praça. Na volta da praça. E que bom que tu aceitou vir aqui hoje falar sobre esse tema, que o nosso propósito aqui é esse, né? É poder levar um pouco mais de conhecimento, né? Hoje nós não vamos, com certeza, tem muito para se falar. Vai ter o tema é muito abrangente. É muito abrangente e a gente vai. Eu sou o que estou aprendendo contigo também. Tu é do meio, tu conhece, tu domina, e eu também quero conhecer mais. Claro. Como as pessoas que estão sintonizadas conosco, eu tenho certeza que estão gostando do tema. Vamos só registrar mais algumas participações e nos encaminharmos para as considerações finais nesta noite de hoje, para não ficar também muito comprida, e nós teremos outros momentos. Muita gente participando, André. Isso demonstra que o tema chamou a atenção e o pessoal está aí curtindo, está participando, está apoiando. A Otília nós achamos aviões. Já tínhamos feito. Então, um abraço grande à Otília. O Célio Boscaini, meu irmão, Lindomar do Bará, meu filho. Teu filho. Paulo Ferreira, presidente do Sindicato dos Comerciários, ali participando conosco. Luciano, advogado lá do centro de Viamão. Leonardo Fontana, esse jovem, sempre acompanhando. Michele Giovana. Minha filha, pai abençoa minha filha. Muito obrigado pelo prestígio. Temos a Cris Machado, também tua filha. Minha filha, pai abençoa minha filha, obrigado pelo prestígio. Viviane Prats, mandando boa noite para nós. Boa noite. Tem o Sandrinho Alves, nosso amigo aqui da barbearia, na Galeria Liberdade. Boa noite, boa recuperação para ti, que está com problema no olho do Sandro, que ele está de repouso, né? Não está conseguindo nem trabalhar, mas vai se recuperar logo. André, tá muito legal a nossa conversa, né? O que todos nós queremos, as pessoas que estão à margem, todos querem oportunidade para viver em harmonia e com respeito. Todos.
as crianças, os jovens, os índios, os negros, os brancos, os caboclos, enfim, todas as etnias, né? Todas as opiniões religiosas que fazem o bem, que querem o bem das pessoas. Então, muito importante a tua participação conosco aqui, e a gente pede que as pessoas continuem participando conosco. Tuas considerações finais, André? Bom, em primeiro lugar, antes, já que são as considerações finais, agradecer a ti pelo espaço, agradecer a ti por poder passar essa ideia, desmistificar um pouco essa situação sombria da religião, né? E dizer para as pessoas que vá até uma casa, não no intuito de ingressar, mas vá conhecer, vá participar quando tiver algum evento público, porque normalmente tem até em espaços públicos, tem tido muito ultimamente, no Lago do Nani Pérez, enfim, Passo da Matriz, tem havido muitos eventos, e que as pessoas procurem se inteirar um pouco mais disso, né? Porque, na verdade, a gente pode explanar, debater, dizer se é bom, se é ruim, se gosta, se não, conhecendo. E às vezes a gente pode ter surpresas muito positivas quando a gente às vezes tem uma ideia que nos atravanca e impossibilita com que a gente abra os olhos para uma outra ideologia, para um outro segmento. Agradeço a ti esse espaço, agradeço ao Xalá o dia de hoje, que é meu pai, por poder estar aqui, e dizer que quem cria, eu acho que Deus, aí eu estou sendo abrangente como ser superior, eu acho que Deus, quando Ele criou o mundo, quando Ele criou, seja em qual segmento tenha sido, Ele não criou no intuito de que nós aqui rivalizássemos, Ele não criou no intuito de uma verdade única, Ele criou para agregar, Ele criou para que o ser humano tivesse um sustentáculo espiritual, uma força, um apoio. Já mencionei que hoje, ante tantas adversidades que nós temos atravessado, aí, tantas turbulências, sejam elas financeiras, sejam elas empregatícias, sejam elas com a marginalização que está acontecendo, essas catástrofes e tudo, tantas coisas que têm acontecido, né? Que Deus quer que nós tenhamos a fé, que a fé nos ergue da pior dificuldade, a fé faz com que nós tenhamos esperança a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, ter a quem louvar, a quem agradecer, independente do segmento, e ainda aquele que se julga ateu, que tenha forças de acreditar nas suas forças, porque nós não somos sós. Creio que nós, humanos, os seres, os homens e mulheres, enfim, estamos qualificados como seres vivos na classe dos humanos, né? Mas, tipo assim, há um discernimento notório entre um homem e um cachorro, entre um homem e um gato, entre um homem e um passarinho, né? E Deus nos fez diferente, nos fez dessa forma, justo para que nós realizássemos coisas diferentes. Nós temos o raciocínio, nós temos os sentimentos, nós temos os nossos sentidos, né? Que é o raciocínio, visão, paladar, locomoção, enfim, temos nossos sentidos, que é justo para que nós possamos fazer bom uso, divulgar coisas boas, agregar, transmitir amor, transmitir carinho, né? E isso nos torna, o raciocínio nos torna diferente dos outros seres vivos, né? Então que nós usamos esses sentidos da melhor maneira possível, não para apontar o dedo, não para julgar ou prejulgar, não para agredir. Quando usarmos a nossa fala, que seja para explanar alguma coisa doce, uma palavra positiva, que é isso que a minha religião prega, passar uma palavra positiva, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, uma consideração, nunca de agressão. Olhar o irmão, quando eu digo irmão, é o Alex enquanto católico, é o fulano enquanto adventista, é o fulano enquanto budista, é o outro que é pentecostal. Olhar como irmão criado por um ser divino que está aqui para enfrentar essas adversidades da terra, trabalhar, lutar, enfim, na enfermidade, na saúde, até como o Alex falou do menino Sandrinho, é isso, né, que está atravessando um problema de saúde. Então, nos apoiarmos nesse sentido, às vezes um bom pensamento, às vezes estar pedindo pelo irmão com fé, com amor, acreditando que um ser supremo, que o nosso coração pode estar irradiando uma situação positiva de restabelecimento para essa pessoa, já é uma grande valia. Muito obrigado pela noite de hoje, obrigado aos meus filhos que estão compartilhando, os que estão aqui, os que estão perto, que estão longe, né? Que o Pai Oxalá e todos os mentores espirituais estejam alcançando a todos os assistentes aqui nesse momento situações positivas e boas respostas.
Tá bom, André, obrigado por estar conosco. Quero também agradecer a Maria Rainha, que tem uma casa ali na Gaúcha. Eu estive visitando essa semana e conversando também sobre a religião lá. Eu esqueci de dizer uma coisinha, se tu me permites ainda, nas considerações, porque acabei me apresentando, mas enfim, como a Alex bem colocou, eu tenho casa de santo no endereço atual há 24 anos, tá? Em Viamão já há mais tempo. Eu tinha casa no Jari antes, onde hoje é uma casa de aluguel com outro pai de santo e tal, mas há 24 anos fazem que eu adquiri essa casa. Rua Santa Isabel 343, que é a referência à praça da cidade. Não estou fazendo o comercial da minha casa, apenas porque às vezes a pessoa não conhece, não me conhece e tal, mas ele é do município há tanto tempo e tal, e não conhecemos. Então eu tenho casa ali, as portas estão abertas, uma pessoa queira ir trocar uma ideia, que queira ir conhecer melhor, queira ir visitar, uma visita despropositada, enfim, as portas estão abertas. Um beijo grande, minha filha Daisy de Ogum, da cidade de Novo Hamburgo, que está me prestigiando também. Um beijo grande, para achar te abençoe. E a todos os meus filhos que são perto, são longe. Eu tenho filhos aqui na cidade, tenho filhos de todas as cidades do estado, inclusive no interior, Uruguai, Argentina, Rio, São Paulo, enfim, pelo Brasil. Enfim, a todos, muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso a todos. E a Helena diz assim, vem mais vezes, pai André. Será um privilégio, se receber esse convite novamente, estarei aqui sim. Com certeza. É sempre muito bom interagir. Eu acho que a troca de experiências, não sou o mais sábio, não sou o detetor do maior fundamento ou melhor fundamento, apenas eu penso que só o fato da gente poder estar elencando esse tema e estar de repente desmistificando alguma ideia equivocada sobre, a gente já está semeando uma sementinha aí que no futuro poderá florescer e gerar bons frutos, né? E essa interatividade, Helena, essa troca de vocês estarem aí interagindo com essa live aqui, também nos instiga. É importante também que as pessoas que estão participando, se tiverem questionamentos no futuro, se tiverem dúvidas e tal, estarem perguntando, questionando, porque às vezes a gente tem tanta coisa para falar que acaba falando um pouco de tudo e muito de nada, né? Então, às vezes a pessoa tem lá uma dúvida, tem alguma questão que gostaria de ter um esclarecimento por desconhecer e quer saber, olha, eu queria saber, eu vi tal coisa em tal lugar, tal situação ocorrendo e eu queria saber da procedência disso e tal. Então são temas que enriquecem até o nosso debate, porque não fica essa coisa monogâmica que nós aqui, um debate lá e eu bato aqui e tal, não. Então as pessoas interagindo torna a coisa mais enriquecedora, né? Porque mesmo com a leiguice, a pessoa às vezes vem com uma pergunta que é de esclarecimento para muitos, tá? E esse é o nosso propósito aqui. Então, um abraço para o pai Jefferson, que não pôde estar conosco, está viajando, para o Washington, que ficou de vir hoje, mas também teve outro compromisso, e queremos desejar aí um feliz Dia dos Pais nesse domingo a todos os pais, né? Aos filhos que procurem seus pais, levem o seu abraço carinhoso, o seu carinho, o seu afeto, e que certamente ele estará lá onde ele está, esperando por um abraço de vocês. Nosso carinho, nosso respeito. Compartilhem, semana que vem teremos um novo tema, na sexta-feira esperamos todos vocês. E vamos nos unir mais, né? Para que possamos disseminar a paz, o amor, o carinho entre as pessoas, assim como a gente tem feito, né, André? Claro. Obrigado por estar conosco. Satisfação, Alex. Muito obrigado. Vir aqui aceitar nosso convite para conversar sobre privilégio. Religião. Um abraço a todos, boa noite. Uma boa noite.